Bom, Fernando, que bom poder conversar contigo. E é um dos trabalhos para mim que eu acredito que você tem muita capacidade, né? Faz uma diferença no território em Campos do Sul, que a gente trabalha com turismo e natureza. O que poderia contribuir na inovação da regionalização? Então, tem duas coisas que eu tenho imaginado que seja possível, que seria exatamente as Film Commissions, tratando isso como uma estratégia das IGRs. A gente articulou isso junto ao governo do estado e ficou numa etapa final, pendente, que seria a aprovação da lei, que em si não resolve, né? Ela precisa ter uma maneira de ser executada. Eu acredito que, a partir do momento que as pessoas entendam o potencial que a Film Commission pode representar para uma região turística e a conexão que isso traz em termos de promoção turística, é inigualável. Está sendo demandado internacionalmente, tanto que a gente teve aquela pesquisa e aquele trabalho de assessoria por um técnico que foi um dos fundadores da Film Commission em São Paulo, da SPCine, que é o Daniel Selle, que fez uma consultoria para a ONU no Brasil, elencando 5 regiões potenciais para o desenvolvimento das Film Commissions. Felizmente, nós conseguimos atraí-lo para cá e colocar a proposta que a gente tinha, e a gente tem isso, uma participação dele numa sala que a gente fez no Clubhouse. Então, tudo isso evidencia que não é só uma ideia perdida no tempo e no espaço. É uma coisa que pode ser feita, que deveria ser feita para alcançar um êxito maior nessa questão da promoção turística. A gente se bate tanto, né, Marta? Quanto tempo a gente quer divulgar essa região de uma forma assim espontânea que isso pode trazer. Não, e tu é um deputado estadual, então é o estado inteiro. Exatamente. Né? A Santa Catarina como um cenário e que agrega ainda os serviços, aí é onde entra a questão do turismo, né? Do receptivo do turismo. Então valoriza esses dois, eu acho que esses dois legados que Santa Catarina tem, a diversidade cultural, o cênico, né, as belezas, os climas, essa coisa que a gente fala, a ferrovia, os modais todos no nosso transporte, a questão dos portos, aeroportos, isso tudo se beneficiaria. Com certeza, né? Com certeza. Não, é exatamente, é muito propício todas essas condições. Eu escolhi vir para Santa Catarina não por um acaso, eu escolhi vir percebendo esse tipo de oportunidades. E como a minha dedicação a essa questão turística é de uma coisa de base, eu acho que a forma de promover riqueza mais inteligente que existe é o turismo. E democrática? Democrática, porque ela reparte com as frações mais pobres da sociedade. Ela dá emprego para um garçom, para uma camareira, um gerente de hotel. E a indústria cinematográfica, o turismo cinematográfico? Aí é a complementação perfeita, né? Porque daí tu tem... Primeiro que tu dialoga com alguns públicos que são da mesma cadeia de serviços. E outro, tu abre um flanco completamente diferente e da maneira que eu proponho, não é um simples explorar do setor do audiovisual, mas sim produzir uma indústria toda atrelada a esse movimento. Então, Fernando, como que um deputado estadual pode ajudar o estado de Santa Catarina, com esses 13 territórios turísticos com vocações diferentes, a ser um produto muito diferenciado no mercado nacional e também internacional? Santa Catarina já né? Nós já somos um destaque no turismo, mas como que melhor podemos fazer isso de uma forma inovadora e profissional? Basicamente, eu acredito que tudo parte de organização, né? E o que a gente percebe, pelo menos dentro da instância que a gente atua, né? Que é inovadora, que é tida como, né, a mais avançada entre todas as IGRs, nos falta muita parte de planejamento, né? E o Estado não tem propiciado isso como Secretaria de Turismo, né? Que poderia ser, no meu ponto de vista, um plano diretor do turismo para todo o Estado de Santa Catarina, com esse viés, né? Que norteasse aí todas as obras relativas às regiões, principalmente de infraestrutura, né? De estradas, né? E todas as outras obras que são atreladas à questão do turismo, como também a questão da logística, né, que é muito importante. Não adianta a gente pensar em estimular um turismo, né, local,
né, de visitas regionais, né, com as estradas em péssimo estado, né, e assim outras questões. Então, eu acho que um plano diretor ele traria uma identidade para cada uma das regiões, né, e contemplaria isso para que a gente pudesse ter um planejamento do que fazer a curto, médio e longo prazo dentro de cada região dessas. E a gente conversa um pouco sobre também as novas obras, né? Quando elas são licitadas, que contemplem, né, no mínimo uma ciclofaixa, uma ciclovia, né, que sejam acessíveis, né, que nos possamos tornar hospitaleiros. E ainda é dito assim, quais são, né, as pirâmides que nós vamos deixar, né? Então, como é que essa infraestrutura pode ser também extraordinária dentro desse processo de inovação, para que o turismo seja algo que deixe frutos, né? E que evolua junto com o que a humanidade vem evoluindo, né? Nós estamos num processo de evolução tecnológica, né, e de comportamentos muito grande. Então, os setores que são de portadores de futuro, né, como o turismo, o audiovisual e outras áreas que são, né, eles têm que estarem prevendo isso e antecipando esses processos, né? Isso eu acho que é uma responsabilidade de cada setor. Então, Santa Catarina já tem, né, essa característica de ser um estado turístico por excelência, né? Mas pode potencializar muitas dessas questões, né, se privilegiar principalmente essa questão da logística, né? É impossível tu pensar hoje na construção de uma estrada ou qualquer outra obra, né, que não envolva a questão da acessibilidade, a questão, né, da tecnologia. Nós estamos falando de paradouros, né? Nós estamos falando de cidades inteligentes, nós estamos na iminência, né, de viver cidades automatizadas. Então, não tem como a gente pensar em qualquer obra hoje que não envolva essas questões. Outra coisa que eu adoro que tu fala é utilizar bem esses espaços públicos que estão obsoletos, como debaixo das BR-101 que cruzam as nossas cidades, né? Os viadutos, né? Que são áreas nobres. Outro dia eu conversava aí com uma empresária e ela despertou para isso. Eu falei, tem uma pessoa que tem uma boa proposta. Eu também agora, há poucos dias, conversei com uma pessoa também, coincidentemente uma pessoa do cenário cultural de São Paulo, né? E ele relatando para mim, cara, eu cheguei aqui, né, uma cidade que tem um monte de talentos, mas a gente não vê atividades culturais, né? Daí me perguntando o que tu acha, eu digo, olha, cara, tenho uma ideia aí que eu acho que poderia, porque eu penso na arte popular, na arte de rua, na coisa, né, interativa. E os viadutos são um espaço ali que estão, né, defasados ali, jogados, né, com o risco de virarem, né, sujeira e, né, paradores de marginais, enquanto que poderia estar sendo utilizado de uma forma criativa, né? E ele mesmo aí se empolgou muito, né? Disse, isso aqui, né, já tem zilhões de coisas, pistas de skate, aquela ideia, né, do amparo na questão turística, do cicloturismo, né, de ter ali um pit stop, né, para as pessoas poderem ter um ponto de parada, né, de reabastecimento, de socorro, de manutenção das suas bikes, né, ou mesmo para um lazer, né, porque tem espaço suficiente para tudo isso, né, além de estar vendendo a região, né, porque é um eixo da rodovia 101, né, então qualquer pessoa que por um acaso descesse para um espaço desses, ela poderia, né, por uma obra de integração da região, conhecer um pouco de cada cidade da região aqui e ser motivada a visitar, né. Então, eu acho que são oportunidades que a gente tem que aproveitar, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. No estado inteiro, né? No estado inteiro. Isso são obras que, né, o estado inteiro tem. E além de outros espaços públicos que também podem ser utilizados, né, com a mesma intensidade que isso poderia trazer, né? Mas o que se percebe é isso, né? Está ali há quantos anos, né? Eu já fiz esse tipo de provocação em várias instâncias, né, em vários momentos, né, e infelizmente me chegaram a dizer assim, vai lá e toma conta, né, consegue as liberações, consegue as licenças, mas isso não é para ser feito por um cidadão, isso é para ser feito por uma comunidade, né, para as instituições. Então essa é uma proposta que pode ser vinda
plenário, né? Com certeza, né? Tu ter, e eu acho que a oportunidade da política, né, diferente do que eu fazia no terceiro setor, né, que ele abre um outro diálogo, né, com pares completamente diferentes daquele que eu tinha no terceiro setor, porque no terceiro setor são pessoas que já têm, né, alguma tendência para aquelas pautas que tu está propondo, enquanto que na política não. Na política é um debate aberto, né, uma maneira de tu convencer, às vezes, os opostos, né?